Dando seguimento às nossas aulas e concluindo uma etapa importante desse debate que a gente vem realizando, né? Nos últimos tempos, a gente vai conversar hoje neste momento, né, sobre os transportes em escala global. Quando a gente fala em transporte no mundo contemporâneo, a gente não consegue mais pensar em transporte apenas do ponto de vista nacional. O mundo está conectado. E a gente não consegue mais falar também apenas em transporte, a gente fala de um sistema logístico de fato. Tá? Esse sistema logístico, que é um setor econômico de extrema importância no mundo globalizado, inclui, além do transporte, o armazenamento desses bens, a administração dessas cadeias produtivas, tá? E o gerenciamento das informações necessárias para que essa rede global funcione. Então, o tema da nossa aula, neste momento, são os modais de transporte. Tá? Essa foto é uma foto da abertura, né, da rodovia transamazônica, lá na região norte do país. E já reflete um pouco das escolhas históricas que nós fizemos para os tipos de transporte no Brasil, né? Essencialmente rodoviário. Bom, quando a gente fala na produção, a gente acha, né, que a produção ela é de extrema importância para o desenvolvimento econômico de um país. E de fato é mesmo. Tá? Se você não produz, você não gera renda, você não contribui com o PIB. Mas quando você produz um bem, não basta produzi-lo. Tá? É necessário que esse bem chegue às mãos do consumidor final. E mais do que isso, né? É necessário que os insumos cheguem aos produtores antes do produto final, de fato. Esses produtos semi-elaborados, né, desenvolvidos nas indústrias aí de transformação, eles necessitam de outros insumos que também serão transportados, também serão armazenados. Então a gente fala de um sistema logístico que envolve a circulação. E uma primeira conclusão que a gente já chega é que a circulação ela é tão importante quanto a produção para a realização do lucro. Tá? Não basta produzir para o empresário ter lucro. É importante que esse bem chegue nas mãos do consumidor final. Então, os sistemas de transporte, principalmente no mundo globalizado e conectado que a gente vive, eles ganham mais importância nas últimas décadas. A circulação tem que funcionar para que o lucro possa se realizar. Aqui, nós falaremos sobre os 4 principais modais de transportes para transporte de mercadorias, sobretudo, mas também de pessoas. Mas quando eu falo pessoas, não é pessoas individualmente falando. É por isso que eu não vou falar em bicicleta aqui. Estou falando do transporte de grande quantidade de pessoas. Tá? E são 4 tipos, né? O transporte por avião, né? O transporte rodoviário, o transporte ferroviário e o transporte hidroviário. Se nós formos estabelecer uma relação entre esses meios de transporte, a gente observa que o transporte de avião apresenta apresenta custos muito elevados no longo prazo. Tá? Isso porque para você tirar um avião do chão custa muito caro, principalmente do ponto de vista do combustível, né? E seguro também, você não tira um avião do chão sem ter seguro. Então é muito caro realmente. Ao passo que o transporte de mercadorias hidroviário, no longo prazo, tem um custo muito menor. Tá? Agora, o transporte por avião ou pelo meio rodoviário, né, pelo sistema rodoviário, ele exige um investimento menor no curto prazo. Tá? Este investimento menor no curto prazo, ele não compensa os gastos no longo prazo. Tá? Não compensa. Se nós pensarmos no desenvolvimento infraestrutural de um país,
o que a gente está investindo agora é para durar por décadas ou até mesmo por séculos, vale a pena nós beneficiarmos o transporte hidroviário, seguido do ferroviário e só então o rodoviário, tá? O transporte hidroviário por meio de navios e contêineres, não só contêineres, mas preferencialmente, no longo prazo é o que apresenta as maiores vantagens do ponto de vista de custo. Porém, no curto prazo, exige uma série de investimentos, né? E esses investimentos, muitas vezes, levam os gestores a preferir o modelo rodoviário, tá? O modelo aéreo, ele é interessante, né? O modal aéreo, ele é interessante porque ele tem a maior flexibilidade, né? Basta você abrir uma pista no meio da floresta e você já consegue pousar um avião de pequeno porte para, por exemplo, transportar mercadorias numa situação de extrema urgência, tá? Agora, você não vai transportar açaí de avião. Não faz o menor sentido. Você não vai transportar soja de avião, porque o custo para colocar o avião no céu é maior do que o ganho que você terá com essa soja ou com esse açaí, tá? Então, você pode escolher um modelo de transporte terrestre, né? Que é o rodoviário, ferroviário ou hidroviário, tá? O rodoviário, ele acaba tendo a vantagem de ser simples, né? A instalação é simples, relativamente simples, né? É rápida também. Porém, a manutenção das rodovias, no longo prazo, é muito maior, muito mais custosa, principalmente num país quente como o nosso, onde o asfalto dura menos, quando tem asfalto, né? Do que a troca de trilhos ou a manutenção das hidrovias, tá? Então, em resumo, é isso. Esse aqui também é um slide bastante sintético dos modais de transporte. Agora, esses tipos de transporte, a melhor solução é quando eles funcionam integradamente. O modelo hidroviário integrado a uma rede ferroviária, né? A rede ferroviária vencendo grandes distâncias, onde os rios, quando existem, eventualmente não são navegáveis, e a rede rodoviária para regiões com relevo mais acidentado, para percursos um pouco menores, para percursos onde você precisa de uma flexibilidade maior aí no transporte, tá? E o modal aéreo, o ideal é que você reserve-o principalmente para o transporte de passageiros, né? Que é mais ou menos o que ocorre mesmo normalmente, ou para o transporte de produtos de altíssimo valor agregado, especialmente remédios, né, medicamentos, e produtos eletrônicos, mas mesmo assim os produtos eletrônicos em situações muito específicas, tá? Porque se você for transportar um volume muito grande, vale a pena você colocar no navio ou numa ferrovia para transportar. Bom, então retomando aquele mapa, né, do desenvolvimento das indústrias no Brasil, a gente não pode esquecer que a história da indústria brasileira está ligada à economia do café, cujo auge, né, da importância se deu no estado de São Paulo, tá? Então, os modais de transportes, os meios de transporte acabaram florescendo mais em São Paulo do que em outras regiões do país, em função do desenvolvimento da indústria da cafeicultura. Já a soja, relembrando, embora ela esteja sendo produzida lá no Centro-Oeste, ela está subordinada, né, à atividade econômica e principalmente ao Porto de Santos, o que é totalmente irracional, porque é longe. Mas nós não temos ainda um sistema de transporte desenvolvido o suficiente para que você possibilite o escoamento dessa produção da soja por outros caminhos que não seja São Paulo, que já está sobrecarregado, né? O Porto de Santos está extremamente sobrecarregado. Bom, esse aqui é um mapa de ferrovias e hidrovias. Eu gostaria de destacar principalmente as hidrovias, né, que é o que dá para ler mais facilmente nesse mapa. E as hidrovias, em função de dependerem da existência de rios navegáveis, carecem de complementaridade com outros modais de transporte, depende de um sistema de portos, eclusas, quando os rios têm desníveis, né? Cachoeiras, por exemplo, você tem que construir eclusas, que foi o que foi feito no Rio Tietê. O Rio Tietê tem várias eclusas para os navios poderem trafegar nas regiões mais de quedas da água, né?
Depende do aprofundamento da calha, ou seja, em alguns pontos o rio pode ficar raso, então você tem que aprofundar a calha do rio para permitir a passagem do navio. E o que é extremamente raro no Brasil, mas é muito comum em países como Canadá, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, construção de canais artificiais, né? Onde você não tem um rio, você abre um canal para permitir aí a conexão entre dois rios ou para permitir a passagem de navios, certo? Se a gente olhar só para as ferrovias, aí, meus amigos, a gente começa a observar como que a rede ferroviária no Brasil ela é extremamente insuficiente para as necessidades do país e o pouco que existe está concentrado onde? Na região concentrada, né? Especialmente em São Paulo, tá? Seria a melhor opção para interligar as zonas produtoras de grãos do Centro-Oeste às hidrovias do Norte e aos portos do litoral do Norte e Nordeste. Seria, porque elas não existem. As ferrovias de São Paulo, elas acabaram se desenvolvendo porque é o que a gente chama de ferrovia de penetração territorial. Elas foram utilizadas na chamada Marcha para o Oeste Paulista, né, de avanço das regiões cafeicultoras de café sobre a Mata Atlântica e sobre as regiões de Cerrado, tá? Então, o café avançou por meio das ferrovias. Muitas dessas ferrovias eram de capital inglês. Gradativamente essas empresas vão à falência e o Estado passa a assumir a manutenção dessas ferrovias. Muitas delas hoje, inclusive, subutilizadas. As ferrovias em São Paulo, portanto, possibilitaram um avanço da fronteira agrícola, quando a fronteira agrícola ainda não estava lá na Amazônia, mas ainda estava restrita aqui ao estado de São Paulo, tá? Já as ferrovias do Rio Grande do Sul, elas tiveram a função de domínio territorial, a garantia da posse da terra. Lembrando que o Rio Grande do Sul tinha o risco de eventualmente se desgarrar do restante do território, né? Em função aí do processo de colonização que não estava totalmente concluído. Então as ferrovias foram construídas, principalmente pelo Estado brasileiro, para garantir a posse da terra sobre um eventual movimento separatista ou uma eventual invasão de países vizinhos. Bom, esse mapa fala por si, né? As regiões de maior concentração de ferrovias no mundo. A ferrovia, quando não existe a possibilidade de transporte hidroviário, a ferrovia é a melhor opção no longo prazo. Você transporta dezenas de contêineres com uma única locomotiva ou duas locomotivas, enquanto um caminhão transporta uma única locomotiva, um único container, ou dois, na melhor das hipóteses, tá? Então você tem um gasto de frete muito maior de caminhão, o peso dos caminhões destrói o asfalto, então você precisa ficar fazendo a manutenção recorrente desse asfalto, é muito menos seguro. Lembrando que os motoristas de caminhão são seres humanos, eles dormem ao volante, eles cometem erros, enquanto que a ferrovia ela é muito mais segura, muito mais eficiente e extremamente mais barata no longo prazo. Então, países desenvolvidos investiram no seu sistema industrial, né? Destaque, naturalmente, para a Europa, centro da Europa, Estados Unidos, Índia, sudeste da China, que é um assunto que a gente vai conversar no futuro, e, naturalmente, sem dúvida alguma, o Japão, certo? A gente olha que a rede ferroviária no Brasil não avançou em 30, 40 anos. Não avançou, simplesmente. A única ferrovia que surgiu, né, nos últimos anos, e que não está contemplada nesse mapa, porque não havia sido inaugurada ainda em 2005, é a Ferrovia Norte e Sul, ligando esse trecho aqui, ó, mais ao norte, com as ferrovias do sul. Mas mesmo esta ferrovia, ela ainda não está em atuação. Ela não está operante ainda. Ela existe, mas não está sendo utilizada, o que é um desperdício enorme. As ferrovias também sofreram pouco avanço no Brasil nas últimas décadas, mas eu gostaria de destacar essa hidrovia aqui no estado de São Paulo, que é a hidrovia Tietê-Paraná, tá? Ela é em extensão muito menor do que a hidrovia da bacia do Rio Amazônica, que é ao norte. No entanto, ela é muito mais importante, tá? Ela é importante porque ela transporta muito mais mercadorias de maior valor agregado, e
ela é uma via de comunicação muito importante com a soja que sai lá do Centro-Oeste. Grande parte da trajetória é realizada por meio da hidrovia Tietê-Paraná, o que é muito importante em termos de redução de custos, principalmente de frete. E aí a gente vê o modelo rodoviário, este sim, né, sofreu significativo avanço nas últimas décadas em função das escolhas históricas que o Brasil fez. Agora, não se enganem, esse mapa que vocês estão vendo aí, principalmente na região norte, essas rodovias todas elas não são pavimentadas, tá? Poucas dessas rodovias aí no norte são pavimentadas. Então são rodovias em péssimo estado de conservação, o que dificulta extremamente o transporte de bens e exportação de bens do Brasil. E nós desenvolveremos mais esse assunto quando nós falarmos de custo Brasil. Aqui um mapa do IBGE mostrando as principais rodovias brasileiras, né, as famosas BRs, né, que são as vias administradas pelo governo federal. E mais uma vez, né, essas rodovias que vocês estão vendo no mapa, aí, nem todas estão pavimentadas. A BR-163, por exemplo, ela está em péssimas condições. E ela é uma via fundamental para o escoamento da soja do Centro-Oeste. E ela está em péssimas condições. Ela nem existe em alguns pontos, praticamente. Tá? Então, as rodovias são um modal de transporte menos indicado para o transporte de bens a grandes distâncias, né? Mas sim, senhores. O Brasil é o 5º maior país do mundo, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e escolheu o modelo rodoviário como principal meio de transporte do seu país. Olha, eu encontrei uma publicação de um autor chamado Moacir Silva, na Revista Brasileira de Geografia. Ela está disponível para ser baixada, né, na internet gratuitamente no site do IBGE. É um estudo de 1947, onde o Moacir Silva mostra em torno de 9, 10 planos diferentes de desenvolvimento rodoviário no Brasil. Tá? Foram muitos os planos, alguns deles muito fantasiosos, né, porque o território nacional sequer era conhecido suficientemente, como é o caso, por exemplo, do plano do Ramos de Queiroz. Faltava conhecimento sobre o Brasil ainda para a gente poder abrir rodovias sobre ele. Mas já haviam planos nesse sentido. O plano da Comissão de Estradas de Rodagem Federais, né, a CERF, o plano realizado em 1928, ele é muito fantasioso. Tá? Existem rodovias aí que são totalmente inúteis do ponto de vista econômico. Mas eu só coloquei como exemplo porque eu achei interessante que em 1928 Brasília já estava sendo considerado no mapa. Tá? E é assim que deve ser mesmo. Tá? É assim que deve ser. Grandes obras de infraestrutura pensam no longo prazo. Isso é uma regra básica. Você não vai construir grandes rodovias, ferrovias, hidrovias para daqui a 10 anos ter que mudar. Não é assim que funciona, porque é um investimento absurdo, intenso, que na maioria das vezes será realizada pelo Estado, então são os nossos impostos que serão revertidos, né, no desenvolvimento da infraestrutura. Então a gente tem que pensar sim no longo prazo. Tá? Agora, o mais significativo de todos é o Plano Geral de Viação Nacional do governo Vargas, publicado em 1934, foi o primeiro plano efetivo de desenvolvimento de infraestrutura de transporte no Brasil e, de certa forma, único. Tá? Se você perguntar para o Ministério hoje, que cuida dos transportes no Brasil, qual é o plano de desenvolvimento de transportes para o Brasil nos próximos 20 anos, não tenho nenhum medo de estar falando bobagem, não existe, senhores. Este plano não existe. Tá? Então, como é que você pensa o desenvolvimento das forças produtivas no Brasil? Como é que você consegue conceber o desenvolvimento seja da atividade agrária no Centro-Oeste, seja da atividade industrial no Centro-Sul, se você não tem um plano de desenvolvimento dos meios de transportes, que, como nós já dissemos, é fundamental no mundo globalizado, se esse plano não existe para o longo prazo, e nem para o curto prazo. Tá? Tapar buraco não é plano de desenvolvimento, pessoal. É uma obrigação de rotina. E aí é que nós comparamos, né, os dois mapas.
Ó, o Plano Geral de Viação Nacional, do Vargas, ele não contemplava apenas rodovias. Então, esse não é um mapa rodoviário apenas. Ele também contempla rodovias e hidrovias. Por isso que os rios estão aí, né, aparecendo no mapa. Mas, se você vê as principais rodovias e rodovias pensadas e comparar com as principais rodovias do território nacional hoje, você vai ver que há uma similaridade muito grande. Tá? E você vai ver também que ainda hoje o mapa rodoviário brasileiro não está concluído, não está concluído como poderia, como deveria estar. Tá? Então, qual é o motivo que estaria por trás da adoção do modelo rodoviarista para o Brasil? Né? Um dos principais fatores, sem dúvida alguma, é o lobby, né? O lobby das indústrias estrangeiras que dominavam esse mercado e dominam esse mercado até hoje. Se isso ocorreu nos Estados Unidos, por que não ocorreria no Brasil? Com a diferença que os Estados Unidos também desenvolveu sua indústria, seus meios de transporte ferroviários. Tá? O Brasil não. Então hoje a gente depende muito de rodovias e fica à mercê também de movimentos como a greve dos caminhoneiros há 2 anos atrás. Tá? De uma certa maneira, sim, o Brasil está na mão dos caminhoneiros. Se eles resolvem parar, o Brasil para. Tá? Agora, a adoção do modelo rodoviarista também foi estratégica dentro do plano de desenvolvimento industrial do Vargas, porque a indústria automobilística ela é uma indústria que permite o desenvolvimento de muitos ramos industriais associados a ela. Então, é um caminho bastante vantajoso para você incentivar a indústria nacional. O problema é, né, ficar restrito de fato apenas às rodovias. Olha que interessante esse mapa mostrando as principais rotas de navegação no mundo contemporâneo, tá? Esse é um mapa bastante recente, os dados são de 2016 ou 15, se não estou enganado. É impressionante, né? Observar os principais fluxos comerciais e como alguns pontos são fundamentais, como o Canal do Panamá, sem o qual nós teríamos que dar a volta na América do Sul, o que teria um custo extraordinariamente maior, e o Canal de Suez, né? Que também é altamente estratégico aí nos fluxos comerciais mundiais. Ó, pessoal, isso que nós estamos vendo são os fluxos, tá? Do ponto de vista marítimo, são os fluxos. As empresas, os escritórios, os centros logísticos nos continentes é o que a gente chama de fixos. Tá? Os fixos e os fluxos se complementam no desenvolvimento logístico global. Certo? Os fluxos para a América do Sul são muito poucos, como nós podemos observar. Porém, observem, a maior deles é com destino para o Brasil. Então, ainda que o Brasil tenha uma participação muito pequena no comércio global, que não chega a 1,5%, praticamente todos os fluxos principais de comércio que não estão no hemisfério norte, ou seja, estão no hemisfério sul, têm como destino o Brasil. E é esta um dos fatores que explicam a importância do Brasil no cenário não apenas econômico, mas político global, certo? Aqui um mapa, né, com 50 maiores 50 maiores portos que movimentam containers no mundo. Eu não vou falar muito sobre esse mapa, pausem o vídeo e leiam com calma, mas observem que dos 10 maiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 3, 6, 7 são chineses, tá? Outros 2 estão na Ásia, ou seja, apenas um não está na Ásia, que é o porto de Roterdã, que por séculos foi o maior porto do mundo, tá? O Porto de Santos também aparece na lista dos 50 maiores, tá? Se eu não estou enganado, a gente está em 35º. E é o maior aqui de todo da parte sul-africana do continente, né? De toda a América, com exceção dos portos localizados nos Estados Unidos, de todo o continente americano, supera também os portos do continente africano, né? Então, a importância do Porto de Santos é muito grande. E aqui nós temos um outro mapa
mostrando essa mesma informação, um pouquinho mais atualizado, com dados de 2018. Tá? Tirei de um site francês muito bom também, vou passar a referência para vocês, só que tem em francês, né? A gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, com o francês. Eu não tenho nenhuma noção de francês. Mas mostra o mesmo dado do outro mapa, usando uma projeção diferente, né? E também nos revela a mesma coisa, né? A grande concentração de portos chineses e asiáticos, de uma maneira geral, entre os maiores do mundo, certo? Os portos são a porta de entrada e de saída dos bens de importação e exportação. Isso é uma coisa óbvia de ser dita, mas tem que ser dita. Se você não tiver um porto moderno, funcional, a sua economia de importação e exportação sofre. E é exatamente o que acontece com o Porto de Santos. Tá? Um navio chega a ficar esperando um mês para atracar, porque não tem espaço para ele atracar, porque ele é muito pequeno. Certo? Falaremos sobre isso também quando discutirmos Custo Brasil. Senhores, muito obrigado pela atenção. Essa aula foi um pouquinho mais curta, mas o objetivo foi cumprido, certo? A gente volta a se falar em breve. Muito obrigado.